Olá, meus amados irmãos, pastor Gineton Fernandes por aqui, sempre falando sobre pregação. E hoje nós estaremos falando sobre o desenvolvimento da pregação no púlpito. Muitas pessoas me disseram o seguinte: pastor, eu até consegui fazer meu esboço no papel, no meu caderno, eu consegui colocar todos os pontinhos direitinho, como você tem ensinado aqui nos nossos videoaulas. Mas na hora do desenvolvimento da pregação no púlpito, a gente tem falhado, né? E esses dois erros graves que os irmãos têm comentado aqui na pregação, que tem errado, que tem falhado na hora do desenvolvimento da sua pregação, que tem atrapalhado os irmãos fazer uma maravilhosa pregação, uma excelente pregação. Então nós vamos abordar primeiro esses dois pontos. O primeiro ponto é o seguinte: as pessoas me disseram que eles até conseguem contar a história. Eu li um versículo, vi onde estava inserido, contei a história, mas na hora de trazer para os dias atuais, eu não consegui, acabou o assunto. Quando terminou ali a história, acabou a minha pregação, acabou o assunto, porque eu não consegui fazer a transição para os dias atuais e nem a aplicação. E a outra é que assim que lê o versículo, né, a vontade é de aplicar logo, né? Então, para você fazer um bom desenvolvimento da sua pregação, é preciso você entender que toda pregação precisa do começo, do meio e de um final. Toda pregação precisa de um começo, do meio e do final. Se você ficar só ali no começo da pregação, contando ali a história e não partir para os detalhes que vêm depois, você não vai conseguir fazer uma boa pregação. Se você ler logo o texto e partir logo para o final da pregação, sua pregação vai terminar muito rápido e aí você não vai ter mais palavras. E geralmente as pessoas ficam enchendo ali o que os pregadores chamam de enchendo linguiça, né? Ali tentando falar mais alguma coisa, mas não tem mais assunto para estar falando. Então nós vamos estar abordando o seguinte: é preciso ter o começo, o meio e o final. O que é o começo da pregação? O começo da pregação é você ter uma história, né? Seja de um versículo. E isso serve para todas as pregações. Pregação expositiva, pregação temática, pregação textual. Para todas as pregações você precisa primeiro contar a história. Se você tem uma história, você precisa contar ela. Se é um versículo, você precisa falar sobre o contexto do versículo, onde está inserido, por que aconteceu aquilo ali. Se é uma pregação textual, você vai se prender ali o texto, né? Você vai fazer ali a exposição daquele pequeno texto, né, para que você possa ir mais adiante, tá certo? Então a primeira coisa que você tem que ter é uma história, para que você possa contar à igreja. Depois nós vamos para o meio da pregação. Depois que você termina a história, você vai fazer essa ligação, que é o meio da pregação, é essa ligação da história da Bíblia com os dias atuais, né, com os problemas dos nossos dias, do que nós estamos vivendo, que nós estamos passando. Então, o meio da pregação é essa ligação entre a leitura bíblica e os dias atuais. E a aplicação é como o problema foi resolvido naquele tempo e ele vai ser resolvido da mesma forma nos nossos dias, né? São situações que são muito parecidas com os nossos dias e Deus tem uma promessa para aquele tempo, tem uma promessa para os dias de hoje e vai se cumprir essa promessa que o Senhor fez. Então aí você vai ter uma pregação bem detalhado, né? Eu vou trazer um pequeno texto para que você possa entender melhor, que está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 38 e 39, que diz assim: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Perceba que nós temos uma história, né? A história de Noé. O que é comum as pessoas fazer? Eles vão logo para a aplicação, né? Nos dias de Noé era desse jeito, e assim vai nos dias de hoje e tal. Então, não se deve ir logo para a aplicação. Você tem uma história a contar. As pessoas não sabem, não têm conhecimento, mas você tem uma história a contar para que elas tenham conhecimento. Você tem a história de Noé, como se deu, né? Como foi que Noé fez a arca, como Deus falou com Noé para ele fazer a arca, o que é que estava acontecendo naqueles dias. Então você tem uma história para contar. Esse é o começo da sua pregação. O que estava acontecendo nos dias de Noé, que estão acontecendo nos nossos dias, né? Bebiam, comiam, davam-se em casamento. Esse é o paralelo entre a história, né? As duas histórias, que são
duas gerações devassa. Então, são coisas dos nossos dias que têm acontecido. A aplicação ela vem a partir de que havia uma porta na arca e hoje também a porta da graça, né, está aberta para todos que querem entrar por essa porta. E nós estamos, que nem Noé, pregando esse evangelho, chamando a todos para adentrar a arca, né? Mas nós sabemos que muitas pessoas, pela dureza do seu coração, não vão querer entrar nessa arca, que é a palavra de Deus, a porta da graça, a qual nós estaremos, né, pregando todos os dias, até que um dia essa porta se feche de repente. E é dessa maneira que Jesus diz que é a vinda do Filho do Homem, né? Esse é o paralelo entre a história, né, as duas histórias, que são duas gerações devassa, e a porta da arca, a porta da graça, ainda está aberta para nós pregarmos o evangelho, para que ele se arrependa, porque a um determinado tempo a porta da graça se fechará e eles ficarão de fora do grande dia do Senhor. Espero que você tenha compreendido, né, que nós precisamos de um começo, meio e fim. O começo é contar a história, o meio é fazer essa transição entre a história e os dias atuais, e a aplicação é como foi resolvido o problema daquele tempo. Ainda há tempo para ser resolvido o problema dos nossos dias. Um abraço, tudo de bom, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.